Um princípio básico do Estado capitalista moderno é que os custos e riscos são socializados ao máximo possível, enquanto o lucro é privatizado. Essa frase, atribuída ao linguista Noam Chomsky, destaca a injusta distribuição de responsabilidades e benefícios do sistema neoliberal, ressaltando como os lucros são acumulados por alguns setores ou indivíduos, enquanto os custos e riscos associados a essas atividades são compartilhados por toda a sociedade. Afinal, é justa a concentração de poder e recursos nas mãos de poucos, em detrimento do bem-estar e equidade social? Há de fato uma meritocracia na sociedade neoliberal, ou seja, a isonomia em oportunidades em nossa sociedade? No tema de hoje, exploramos como o princípio do neoliberalismo e do livre mercado afetam nossa saúde mental, inspirado pelas palavras de Noam Chomsky, que contextualizou e sintetizou nossa época com a instigadora indagação: o lucro ou as pessoas? Não teríamos um meio termo ao caminho que estamos seguindo? Afinal, as escolhas que fazemos são cruciais para moldar nossa sociedade. Além disso, dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde sobre a prevalência de transtornos mentais nos alerta sobre esse fato. Como a busca incessante por um sucesso material pode nos levar à competição violenta e desumana, gerando ansiedade e depressão? Por meio de uma análise crítica do sistema neoliberal, vamos confrontá-la com o paradoxo de Sterling e reavaliar a crença de que o dinheiro traz de fato uma felicidade duradoura. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou o Relatório Mundial sobre a Saúde Mental, mostrando que em 2019 quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes, viviam com algum transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1% das mortes e os transtornos mentais foram a principal causa de incapacidade, representando 1 em cada 6 habitantes. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% no primeiro ano da pandemia. O relatório reforça a necessidade de dar maior valor à saúde mental, remodelar ambientes sociais e fortalecer sistemas de atendimento, e alerta aos países para acelerarem a implementação do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013 a 2030. O relatório da OMS também destaca a importância de abordar os problemas de saúde mental no contexto do sistema econômico neoliberal. A redução do papel do Estado na economia pode resultar em pressão no trabalho, insegurança financeira e desigualdade socioeconômica. São fatores para o aumento dos transtornos mentais. A redução de gastos públicos e a privatização de serviços também podem limitar o acesso ao cuidado mental, afetando os mais pobres. Portanto, de forma clara, a OMS alerta que os estados devem considerar o impacto do neoliberalismo na sociedade e busquem soluções para promover o bem-estar mental de toda a população e reduzir assim as desigualdades sociais. Mas afinal, o que é neoliberalismo? É uma teoria econômica e política que enfatiza o papel mínimo do Estado na economia e na sociedade, defendendo a redução da intervenção estatal e o fortalecimento do livre mercado como a principal força para regular a atividade econômica e alcançar assim o crescimento econômico. Algumas das características e princípios do neoliberalismo incluem o livre mercado. Acredita-se que os mercados independentes são capazes de alocar recursos de forma mais eficaz do que a intervenção estatal. Defende-se a livre concorrência, a abertura comercial e a redução das barreiras para o comércio internacional. A desregulamentação. Propõe-se reduzir as regulamentações governamentais em setores médicos, buscando flexibilizar as atividades empresariais e estimular a inovação e o empreendedorismo, inclusive com a autonomia para os setores farmacológicos.
Um fato interessante: a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, a Bradilan, noticiou que a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor cresceram 58% entre os anos de 2022 e 2023. A privatização. Defender a transferência de empresas e serviços públicos para a iniciativa privada, a fim de aumentar uma suposta eficiência e reduzir os gastos subsidiados pelas estatais. Ressalta que o programa de privatização no Brasil ocorre desde os anos 90, mas ainda enfrentamos graves problemas sociais. A redução dos gastos públicos propõe-se diminuir o tamanho do Estado e os gastos públicos, buscando evitar déficits fiscais e retenção de dívidas. Devemos, porém, salientar: não se observa a redução de impostos na mesma proporção. Individualismo enfatiza a liberdade individual e a responsabilidade pessoal, com uma crença de que a proteção individual levará ao crescimento da economia em geral. Um breve histórico: o neoliberalismo ganhou destaque a partir das décadas de 1970 e 1980, a partir das teorias econômicas da escola austríaca, e foi implementada principalmente com as políticas adotadas por líderes como Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, em reação às políticas do keynesianismo e do estado de bem-estar social, que dominaram grande parte do século XX. O neoliberalismo gerou um impacto significativo na economia global e influenciaram várias políticas em muitos países ao redor do mundo. No entanto, também gerou críticas e debates intensos sobre sua eficácia, equidade social e impactos na desigualdade econômica. Como os princípios do neoliberalismo, como o individualismo e a crença no mercado, influenciam no desenvolvimento da depressão? O neoliberalismo coloca um fardo pesado sobre os indivíduos para serem bem-sucedidos e autossuficientes, o que pode levar a sentimentos de inadequação ou culpa quando são incapazes de atender a essas altas expectativas. A ênfase no individualismo, assim, pode criar uma sensação de isolamento e pressão social, contribuindo para o desenvolvimento de sintomas depressivos. O neoliberalismo também promove a ideia de que o sucesso e bem-estar estão determinados principalmente pelo esforço individual e pelos resultados do mercado. Isso pode criar uma sensação de impotência e desesperanças para os indivíduos incapazes de alcançar o sucesso econômico ou que enfrentem dificuldades econômicas. A comparação constante com supostas histórias de sucesso em redes sociais e o medo de ficar para trás também podem contribuir para o sentimento de inadequação e depressão. Além disso, a abordagem do neoliberalismo voltada para o mercado pode ter consequências negativas para a saúde mental. A ênfase na eficiência e o custo-benefício na oferta de serviços de saúde podem levar a uma restrição no acesso a tratamento de saúde mental de qualidade. Essa limitação pode resultar em casos de depressão erroneamente diagnosticados e tratados de forma inadequada, que, por sua vez, contribui para as altas taxas desse transtorno. Em resumo, os princípios do neoliberalismo, como o individualismo e a crença no livre mercado, podem influenciar o desenvolvimento da depressão por meio da pressão para o sucesso, sentimento de inadequação, mercantilização da saúde e, o mais grave, a aceitação da desigualdade social. Mas como a estrutura social do neoliberalismo contribui para as altas taxas de depressão? Em primeiro lugar, no contexto neoliberal, o individualismo é fortemente promovido e enfatiza-se a responsabilidade pessoal pelo sucesso ou fracasso. Nesse cenário, o foco está na independência de cada pessoa, incentivando-a a buscar suas próprias oportunidades para progredir. No entanto, essa ênfase no individualismo pode também resultar em um sentimento de desamparo para alguns indivíduos, pois nem todos têm condições iguais para enfrentar os desafios da vida. O desamparo pode surgir quando algumas pessoas enfrentam obstáculos significativos em seu caminho.
e a falta de apoio de programas sociais podem tornar difícil superar essas adversidades. Essa dinâmica pode levar à percepção de que o sucesso ou o fracasso dependem exclusivamente das escolhas individuais, ignorando fatores históricos, sociais e econômicos, que também influenciam nas oportunidades disponíveis para cada pessoa. Isso pode criar um sentimento de pressão, competição e culpa, que são fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Em segundo lugar, o neoliberalismo enfatiza a autoconfiança e a autossuficiência, sugerindo que os indivíduos não devem depender de outros ou do Estado para se sustentar, como o caso da uberização do trabalho. Isso pode levar a uma perda de redes de apoio social e uma sensação de isolamento, que também estão associados a um risco aumentado de depressão. Além disso, a força da ideologia neoliberal reside na ilusória garantia de total liberdade do indivíduo, pelo qual se submete apenas à imprevisibilidade do livre mercado e no crescimento econômico. A sacralidade do livre mercado e o seu poder divino e imprevisível. Friedrich August von Hayek, precursor do neoliberalismo, é representante da escola austríaca de pensamento econômico. Defendia que a sujeição do indivíduo às incertezas e imprevisibilidade do mercado é vista como a garantia de sua liberdade. Para Hayek, os homens são desiguais por natureza e o mérito individual é a única forma de prosperidade. Logo, a interação social perde qualquer sentido. Nesse sentido, o livre mercado, impulsionado por interesses individuais e competição, cria um mecanismo que está além de nossa capacidade de compreensão total. O conhecimento das regras que regem a vida não pode ser alcançado por todos, e é precisamente a imprevisibilidade e inconsciência desse conhecimento que garante a liberdade do indivíduo. O mercado, com sua instabilidade, permite que os indivíduos tomem decisões com base em suas próprias perspectivas e preferências, sem a necessidade de um controle social consciente. Hayek sugere que a incerteza e a imprevisibilidade inerentes ao mercado criem um espaço para a liberdade de escolha individual. Nessa visão, os indivíduos têm a oportunidade de decidir se as perspectivas de uma determinada ocupação ou empreendimento valem os riscos e desvantagens que o acompanham. A imprevisibilidade do mercado é vista como um mecanismo que permite aos indivíduos exercerem sua autonomia e tomar decisões com base em seu próprio julgamento. No entanto, é importante notar que essa perspectiva tem sido alvo de críticas. Os críticos argumentam que a imprevisibilidade e a instabilidade do mercado também pode levar às consequências negativas, como crises econômicas, desigualdades e disparidades sociais. Além disso, a ideia é que os indivíduos são os únicos responsáveis por seu sucesso ou fracasso no mercado pode ignorar fatores estruturais e desigualdades históricas sistêmicas que podem limitar oportunidades para determinados indivíduos ou grupos. O que podemos observar é que o indivíduo submetido ao pensamento neoliberal, a despeito de sua crença na autossuficiência, é em verdade um ser vulnerável e desamparado socialmente, pois a ideologia neoliberal enfatiza a autoconfiança e a responsabilidade individual, o que pode levar a uma percepção de estar sozinho ou sem apoio para enfrentar os desafios da vida. Essa sensação de abandono é ainda reforçada pela ênfase neoliberal nas forças do livre mercado e na competição, que podem criar um sentimento de incerteza e imprevisibilidade na vida dos indivíduos. O mercado é visto como uma força sobrenatural e poderosa, a qual os indivíduos devem se adaptar sem questionar ou contestar as suas leis.
Portanto, o indivíduo vive na sensação de ser deixado à sua própria sorte, sem o apoio ou orientação de uma rede de segurança coletiva ou social. Isso pode contribuir para sentimentos de isolamento, vulnerabilidade e falta de conexão ou apoio social. Portanto, os 3 principais fatores que contribuem para a prevalência da depressão no contexto neoliberal são: a ausência de apoio social. A falta de apoio social tem sido consistentemente associado a um risco aumentado de depressão. Redes de apoio social, como família, amigos e comunidade, fornecem o apoio necessário emocional, instrumental e informativo, que pode amortecer o estresse e promover o bem-estar mental. A desigualdade social. As desigualdades sociais, como desigualdade de renda e disparidade no acesso à educação e à saúde, não geram a mesma oportunidade para todos e podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. A desigualdade pode levar a sentimentos de injustiça, impotência e exclusão social, que estão associados ao agravamento da saúde mental. O consumismo e materialismo no neoliberalismo promove uma cultura de consumismo, onde a felicidade e o sucesso são muitas vezes equiparados unicamente a bens materiais e riqueza. Isso pode levar a uma busca constante e frustrante por bens materiais e sucesso financeiro, o que pode ser insatisfatório e contribuir para o sentimento de vazio existencial. O paradoxo de Easterlin. Em uma sociedade marcada pelo consumismo, muitas vezes somos levados a acreditar que a felicidade está intrinsecamente vinculada à posse de bens materiais e ao alcance de um padrão de vida elevado. No entanto, pesquisas têm demonstrado que após um certo nível de satisfação das necessidades básicas, o dinheiro não é mais um fator determinante para a felicidade. De acordo com os estudos realizados pelo economista Richard Easterlin, a relação entre dinheiro e felicidade é complexa e não linear. Embora a renda seja um fator relevante para garantir uma vida digna, uma vez que as necessidades básicas são atendidas, o impacto do aumento da renda na felicidade diminui consideravelmente. O paradoxo de Easterlin desafia o neoliberalismo ao questionar a relação entre crescimento econômico e felicidade. Richard Easterlin demonstrou que, após um certo ponto, o aumento da renda não se traduz em aumento significativo da felicidade. O foco excessivo no individualismo e no sucesso material negligencia fatores sociais essenciais para o bem-estar, como relacionamentos, senso de comunidade e propósito de vida. Os estudos do economistas apontam para a importância de equilibrar crescimento econômico com bem-estar emocional e valorizar aspectos não econômicos. Políticas públicas que reduzem desigualdades sociais e promovam coesão social podem levar a uma sociedade mais saudável emocionalmente. Desafiar essa aparente contradição de Easterlin nos incentiva a repensar o modelo econômico neoliberal e buscar uma abordagem capitalista mais equilibrada para a felicidade genuína. Em conclusão, a influência do neoliberalismo na saúde mental é um tema complexo e relevante que merece nossa atenção. Ficou demonstrado que a busca incessante pelo sucesso material e a valorização excessiva do individualismo podem levar a altos níveis de ansiedade, depressão e desesperança. O sistema neoliberal, ao enfatizar a competição e a busca por lucros individuais, muitas vezes ignora a importância do bem-estar coletivo e a equidade social. Encerramos aqui mais um vídeo e afinal, escolhemos o lucro ou as pessoas? Deixem nos comentários. Um forte abraço e até breve.